Oi, eu me chamo Renata, tô aqui com a Kathleen, que a gente quer contar um pouquinho do testemunho da minha gestação e a gente vai tentar ser breve porque foram muitos anos tentando engravidar, muitas histórias, né? E eu vou tentar resumir um pouquinho. Quantos anos? 13 anos quase tentando. E eu me casei com 19 anos, né? Meu marido se chama Adolfo e com 21 anos a gente já queria ter filho. Então, como a gente era muito novos ainda, a gente esperou ali uns 5 anos tentando naturalmente, né? O meu marido jogava, então a gente viajava muito, não ficava na mesma cidade. Isso ajudou o tempo passar sem nós perceber que estava demorando muito para o filho vir. Até que a gente, eu acho que uns 5 anos depois, tava com uns 26 anos ali, a gente começou a investigar, né? A minha ginecologista, que hoje é minha obstetra, a doutora Mariana, a gente começou a investigar endometriose, descobrimos que eu tinha endometriose, eu fiz cirurgia, achei que ia engravidar depois da cirurgia naturalmente, não engravidei. E os anos se passaram, em 2018 a gente começou o tratamento com fertilização in vitro, lá em Florianópolis. Fizemos 3 fertilizações lá sem sucesso, não conseguimos o nosso filho. Isso foi muito frustrante porque a gente acha assim, não, agora eu vou fazer uma fertilização in vitro e eu vou engravidar, né? Parece, pra quem nunca passou por isso, parece meio óbvio que eu vou engravidar fazendo uma fertilização, né? Só falta isso. Então foi muito difícil pegar esses negativos de fertilização in vitro. A gente orando, buscando no Senhor, sempre crendo que Ele faria, né? O Senhor eu creio que Ele nos direcionou a ir para São Paulo, né? Fomos para São Paulo no começo da pandemia, nós tínhamos consulta marcada, estourou a pandemia. E a gente ia agora, né? Fizemos a primeira consulta online e gostamos muito do nosso médico. Em meio à pandemia, no começo da pandemia, fomos para lá. O Senhor nos deu direcionamento, nos deu condições, né? Eu gosto de exaltar o nome do Senhor nisso, Sim. porque Ele esteve em todo o tempo com a gente no tratamento, né? E a gente sempre pedia para que Ele fosse à frente, fosse direcionando o médico, o exame, o que fazer, o que não fazer. Começamos lá, tudo de novo, né? Estímulo, coleta de óvulos, fizemos 2 coletas, né? Para ter um número bacana. E fizemos a nossa primeira transferência em 2000 foi na pandemia, acho que era 2021 a primeira transferência. De data eu me perco um pouquinho, porque essa pandemia nos bagunçou com data. Então fizemos a primeira transferência de um embrião euploide, achei que eu ia engravidar. Não engravidamos. Esse foi bem difícil, porque a gente pensou, poxa, estamos numa das melhores clínicas do Brasil, muito bem assistidos, né? Aí o Senhor começou a trabalhar muito no nosso coração, porque o Senhor falou, sou eu quem sopra a vida, né? Então, Ele direciona nos melhores médicos, em tudo, mas precisa dele para gerar uma vida, né? Então, a gente cada vez mais orou, né, pedindo ao Senhor que Ele soprasse fôlego de vida, que no tempo dele viesse o nosso filho. Fomos para uma segunda transferência lá em São Paulo, já era a nossa 5ª transferência. Não engravidamos também. Foi aí que a gente se reencontrou, né? Isso, foi aí que a gente se reencontrou e eu acho que a Kathleen daí pode contar um pouquinho. Eu conheci a Rê há 8 anos atrás. Eu sou mãe de 3, tenho gêmeos de 8, um de 6. E os meus gêmeos eram bebezinhos. E ela viu ali eu com os bebezinhos, já foi puxar um assunto. E ali a gente já se apaixonou por eles, né? Aquele casal lindo, fácil de amar. E a gente já começou uma amizade ali. E ela já estava tentando engravidar já fazia algum tempo. E ali já naquele momento eu falei pra ela, pode crer, Deus vai te dar filhos, você vai ser mãe, acredite nisso e tal. E a gente começou ali uma amizade, mas acabou, ela mudou de cidade, eu também mudei de cidade, a gente perdeu um pouco o contato, mas continuamos amigas aí de Instagram. E eu, toda vez que eu via ela postando foto de grávidas, enfim, eu pensava, não, ainda vai ter o dia que ela vai engravidar, né? Sempre dava uma olhadinha no feed, será que ela já não engravidou? Será que já tem uma boa notícia? Não, ainda não. Mas enfim, nos reencontramos aí pessoalmente no casamento da minha irmã em maio do ano passado. E ela tava ali fazendo as fotos do making off, eu, minha mãe, minha irmã,
E eu perguntei como é que você tá, e, enfim, né, pra saber como é que ela tava, e ela ali abriu o coração, chorou pra mim, que tinha feito uma implantação. No dia anterior eu tinha pego o resultado do negativo. Um dia antes ela tinha pego o resultado ao ponto de quase não vir fotografar o casamento e mandar alguém no lugar dela. Eu cheguei a pensar, como que eu vou fotografar? Porque a noite anterior foi de luto, né? Sim. Foi de muito choro. E eu lembro que eu fui dormir e falei, Senhor, renova as minhas forças, porque eu preciso. E já era a quinta, né? A quinta implantação que tinha dado negativo. E naquele momento eu acredito que é uma chave, né? Uma chave para quando a gente ora por alguém, por cura. Deus colocou em mim uma grande compaixão por ela. Eu pensei, meu Deus, eu tenho 3, eu quero ter mais um, já tô pensando no 4, e ela ainda não teve o primeiro. E eu fiquei muito impactada com aquilo. Deus me moveu para começar a orar por ela, né? Eu e meu marido, a gente em unidade começamos a orar pelos dois. E num dia que eu tava orando por ela aqui na minha casa, Deus me falou que ela ficaria grávida perto do meu aniversário, que seria final de julho. E eu falei pro meu marido, ele falou, eu perguntei, será que falo pra ela? E ele falou, fala pra ela. Mas eu não falei. Mas eu continuei orando em cima daquela palavra que Deus tinha me dado a respeito daquela data. E eu comecei a declarar ali, declarar cura, declarar vida, repreender tudo que pudesse estar impedindo essa gravidez, né, pela autoridade que Jesus nos deu na terra. E, enfim, eu fui viajar no meu aniversário, e daí quando eu voltei já era metade de agosto por aí, e eu falei, vou ligar pra ela, ver como é que ela tá, né, enfim, lembrei que Deus tinha falado daquela data. Vou perguntar, né? Mas eu já pensei, eu já liguei pra ela assim com uma certa ansiedade, né? Que tomara que tenha alguma coisa. Se ela me falar que tá atrasado, qualquer coisa assim. E pra minha surpresa, quando eu falei com ela, ela falou, não, eu fiz mais um implante, chama implante? Uma transferência. Uma transferência algumas semanas atrás, e era exatamente ali perto da semana do meu aniversário. Quando ela me falou isso, eu falei, meu Deus, você tá grávida, Deus falou, eu não te falei nada, mas Deus me falou que seria nessa data, e agora você confirmou que fez a implantação, então você tá grávida, vamos celebrar. Mas ela ficou, né, um pouco receosa, né, com um trauma Todo de vários histórico, negativos, né? Enfim, e é super compreensível isso, e eu entendo que também naquele momento Deus levantou eu e o meu marido para ter fé no lugar deles, porque eles já estavam tão cansados, né? Eu sempre falo, né, que essa caminhada não é fácil da infertilidade, né? Só quem passa, né? A gente pode tentar imaginar, se colocar no lugar, mas só vocês sabem como é. Quem tá me ouvindo aqui já passou por isso ou está passando, né? Eu quero te encorajar a se abrir com pessoas como a Kathleen, pessoas que o Senhor te direciona a se abrir, porque é um assunto muito delicado, que por vezes a pessoa quer ajudar, quer falar algo, mas não vem da parte do Senhor e aquilo pode te magoar. Mas ao mesmo tempo eu precisei de muitas pessoas como a Kathleen, para quando eu já estava a ponto de desistir, quando eu estava muito cansada. Eu sempre falo que a infertilidade para mim foi uma trilha muito longa de altos e baixos, e que quando eu estava muito cansada, a ponto de não conseguir carregar mais aquela mochila, aquele peso, vinha alguém e carregava pra mim. Vinha alguém e me levava pelos braços, sabe? Quando eu não aguentava mais, eu recebia uma palavra, eu recebia um incentivo. Eu teria inúmeras pessoas pra agradecer aqui, né? E eu acho que quem tá me ouvindo e fez parte dessa história, eu sou muito grata pela tua vida, porque nós chegamos até aqui por causa de pessoas como vocês e tantas outras que andaram conosco nisso. Sim. Então, nós precisamos dessas pessoas quando... Eu creio muito nisso. Todas as pessoas fizeram parte disso, né? Deus me permitiu ter essa honra de participar desse pedaço final, e eu me sinto muito privilegiada por isso. E eu sei que eu sou só um instrumento, não tem nada a ver comigo. Se não fosse eu, seria outra pessoa, porque, né, a plenitude do tempo, era o tempo que Deus tinha escolhido pro Fred vir pra Terra. E assim, eu quero abrir um parênteses, né? A palavra testemunho, por isso que a gente fez questão de gravar esse testemunho hoje. Deu um monte de coisa errada, a gente teve que regravar, minutos, né? Mas a gente falou, não, vamos gravar, tem que gravar, porque a palavra testemunho, no original, ela significa faz de novo. Então, quando a gente tá contando aqui algo que Deus fez pela Renata, Ele pode fazer novamente por você. Algo parecido ou algo totalmente diferente, mas existe aqui uma janela aberta de oportunidade, de fé, né? A gente quer encorajar você a acreditar que Deus pode fazer milagres. E naquele momento ali,
a gente criou um grupinho e começou a incentivar eles, a declarar palavras de bênção, né? E encher eles de fé. Eles vieram pra cá, a gente saiu jantar, celebrar. Eles sempre ainda, né, um pouco receosos. E daí a Rê decidiu vir abrir o exame aqui em casa. Que, né, por várias vezes ela abriu sozinha, foi muito difícil. E a gente tentava trocar os lugares pra não ter mais trauma, sabe? Eu lembro que no 5º negativo, a gente, vamos ficar na praia o dia inteiro pra não ficar abrindo teste de laboratório. Ficamos numa escadinha por horas até sair o resultado, sabe? Então, dessa vez, eu falei, Senhor, a gente não vai ficar atualizando o site de laboratório, a gente não vai ficar comprando teste de farmácia. Eu não fiz teste de farmácia nessa vez, nas outras vezes eu fiz. E a gente veio pra Balneário Camboriú, a Catherine levando os filhos pra escola, preparando aqui tudo. Aí, então, foi 2 dias antes deles, daí ela falou, vamos abrir, daí deu aquele frio na barriga, né, porque é uma baita responsabilidade você falar pra uma pessoa, e ela mesma me falava, ela falou, Kelly, tipo, eu não quero me machucar, e eu, não, você tá grávida, e eu falei, machucada já tá, eu falei pra ela isso, mas machucada já tá. Mas eu lembro que você falou assim, né? tá bom, eu vou orar por você então. Né? Tipo, então, a gente, né, ali tentando fortalecê-los, né? Mas é uma responsabilidade. E nós temos uma alma, a nossa alma tem medo, a nossa alma, né? Teve momentos que eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo, gente? E 2 dias antes a Rê me falou que tinha tido um sangramento. E aquilo ali me desabou, né? Eu falei, meu Deus. Bem leve, um escapezinho, assim, né? Mas eu pensei, por dentro eu fiquei com medo, mas por fora, né? Às vezes a gente pode pensar coisas, mas a gente não pode falar. E eu falei pra ela, que bom que teve um sangramento, é anidação, é o embrião implantando no útero, vamos agradecer, que bom. Isso é sinal que deu certo, né, que ele tá se implantando e tal. Mas, né, longe dela, eu tava esmorecendo. E eu tava guerreando, né, declarando palavra de vida, declarando, enfim, saúde na vida dela, e repreendendo tudo que precisava ser repreendido, né, pela autoridade que Jesus nos deu. E dei uma esmorecida, sabe? E liguei pra minha mãe, e minha mãe falou, Deus não te deu uma palavra? Se firma naquela palavra, se agarra naquela palavra. Eu falei, é verdade. E daí eu liguei pra uma outra pessoa pra perguntar se aquele embrião já tinha uma vida, já tinha uma alma. E ela é enfermeira obstétrica, ela falou, sim, esse embrião já é uma vida. E eu comecei então a orar um dia antes, a orar pelo bebê, e comecei a declarar a vida. Eu falei, bebezinho, fique aí, permaneça, você é forte, você é corajoso, não desista, se agarre aí, fique aí, não saia. E comecei a declarar pelo útero dela, que produzisse todo o necessário para que esse embrião ficasse lá no útero dela. E ali, um dia antes, na noite anterior, eu já estava cheia de fé de novo, crendo que Deus ia fazer um milagre, já tinha feito um milagre, e eu queria dar um presente para ela. Né? Além disso, eu também queria preparar uma mesa bem linda, um café bem gostoso para receber eles no outro dia e também dar um presente. E eu tinha uma loja de decoração que eu fechei e dei fim todo o estoque, mas sobraram algumas peças que ficaram num guarda-roupa. E eu falei, eu vou lá dar uma olhadinha, ver se eu encontro alguma coisa. Quando eu abri, eu vi ali uma estátua de uma mãe com um filhinho de 1 ano e pouquinho já, sabe? E ali eu chorei muito e eu tive certeza que realmente Deus tinha feito um milagre. Eu embalei aquela peça com muito carinho. E no outro dia preparei o café e eles chegaram aqui no outro dia à tarde. Eu abri a porta, eles estavam super nervosos, né? Para mais uma abertura de um exame. Mas eu tava com o meu espírito forte, né, naquele momento, crendo que Deus tinha feito algo. E eu tive a honra, né, naquele momento, de abrir aquele site daquele laboratório e olhar aquele monte de exame, procurar e achar. E até que eu encontrei lá aquele resultado do beta-HCG. Deu quanto, Rê? Foi 300 e alguma coisa. 300 e alguma coisa. Eu só caí no meu tapete, me joguei no meu tapete. E eu vi que era um choro de alegria. E falei, sabe? Você tá grávida, Rê, você tá grávida. E foi, assim, uma sensação pra mim, talvez um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Rê, como é que foi quando você... Passa um filme, porque, né, a gente não falou, mas a gente tá aqui, eu tô aqui na casa dela, eu vou ganhar o Fred hoje, né? Daqui a pouquinho, por isso até que hoje a gente tá falando. Hoje é o dia do nascimento desse milagre. O dia que o Senhor escolheu, né? 7 de abril de 2022. E a gente... Eu lembro a gente subindo o elevador, nervosos. E aí a gente sentado ali, a Catherine olhando pra aquele resultado. E sabe aqueles... Foi muito rápido ela olhar o resultado, mas pra nós parecia que tava em câmera lenta ela chegar naquele resultado, assim. Quando ela olhou e ela caiu pra trás chorando, eu vi que era um choro de alegria, sabe? Você conhece.
E ela me olhou, amiga, você tá grávida. Meu Ela Deus, falou. parecia uma coisa... Eu falava, olha Como direito! Olha esse é meu nome! Né? E foi, daí a gente conferiu, tava tudo certo. O Adolfo já caindo no chão, a gente, chorando. né, foi uma choradeira, a gente sentou à mesa, teve um momento especial, acredito muito na experiência da mesa, né? Deus ama sentar com a gente à mesa. E eu entendi que aquela estátua era como um memorial, não fui eu que dei de presente, foi o próprio Deus que presenteou eles, separou aquela peça como um memorial, para que eles olhassem para aquela peça, se imaginassem, né, já com o Fred maiorzinho, já para tirar todo o medo que pudesse vir durante a gravidez, né, agora no parto. E a gente teve um medo durante a gravidez, teve também um episódio, super sangramento ali com 18 semanas, e daí eu lembro que veio a palavra da Kathleen. Ele deu, não vai acontecer nada com essa criança, não deixa o medo vir na tua mente, olha para esse memorial, né? Se olha dando a mão pro Fred, agora é o Frederico, mas na época era um bebê só. Sim. Se olha dando a mão para esse teu filho e não tenha medo, né? E uma coisa também que foi bem legal, porque o bebezinho na estátua era um menino. É. E daí quando eu entreguei pra ela o presente, ela abriu o presente e contei tudo isso, a gente falou, não, então a gente já sabe que é um menino, porque Deus que deu o presente, Deus fez tudo isso, então é um menino, já tá ali. E eu lembro que eu tinha feito biópsia, né? Uhum. Só que dessa vez eu não queria saber se era menino ou menina. E eu falei, Kathleen, é provável que Mas seja... o médico sabia, né? Daí ela perguntou pro médico. Eu até te falei assim, é provável que seja menina, porque eu tenho mais menina do que menino congelado, né? E daí eu falei, será que é um menino, né? Eu falei, e aí falei com o médico, mandei mensagem e era o menino que a Kathleen profetizou. Deus, né? É isso que eu digo, eu sou só um instrumento, não tem nada a ver comigo. Se não fosse eu, seria outra pessoa, né? Mas foram muitos detalhes. Mas assim, Deus ele é Senhor. Maravilhoso, né? É tudo pra honra dele, pra honra do nome dele. E assim, depois a Rê teve o chá de bebê, eu tive a honra de fazer aqui na minha casa, né? Decorar tudo, fazer tudo muito do especial. jeitinho dela. Talvez quem conhece viu as fotos aí no feed. E não foi algo super programado. Eu lembro que eu tava assim, meu Deus, tá chegando o final da minha gestação, eu não fiz chá de bebê, como é que vai ser agora? E o Senhor fez infinitamente mais do que eu pedi, do que eu pensei em toda a gestação, sabe? E ele é assim, né? Ele tem prazer em satisfazer os desejos do nosso coração, eu creio nisso. E agora eu tive também o prazer de recebê-los aqui em casa para dormir a noite anterior, né? E hoje é um grande dia, daqui a pouquinho o Fred vai nascer, mas eu acredito que a principal mensagem aqui, a gente conversou bastante sobre, né, sobre tudo que aconteceu ontem, você crê que Deus tem poder para fazer algo por você e também crê que Ele quer fazer isso por você, né? E não desistir. Porque se eles tivessem desistido na quinta, como Deus faria, né? Como que eles iam estar vivendo o milagre que eles estão vivendo hoje? O Senhor tem um tempo para essa vida estar aqui na Terra. Uma geração. O Senhor é um Deus geracional. Ele tem um propósito, um plano para aquele tempo. E quando a gente está passando, eu lembro que era muito difícil entender isso, porque eu falava, Senhor, eu quero agora. Igual uma criança pedindo para um pai. Pai, eu quero esse presente agora. Não quero amanhã, não quero ano que vem. Mas, ao mesmo tempo, sempre o Senhor renovava as forças, toda manhã. Vai mais um pouco, filha, vai mais um pouco, filha. E a perseverança que Ele deu pra mim desistir. E pro meu marido foi o Senhor, sabe? A gente falava, Senhor, vai com a gente, então, porque tá doendo, tá sangrando, tá difícil, sabe? E Ele caminhando ali com a gente. E hoje, estar aqui, a poucas horas de ganhar meu filho, assim, e gravar esse testemunho é pra te incentivar. Isso. Não desista. Não desista. Creia no Senhor, creia no tempo dele e... Isso, a gente crê nisso, que era o tempo certo, né? É difícil o processo não é fácil. E caminha com pessoas como a Kathleen, que o Senhor te direciona, sabe? Porque você vai precisar dessas pessoas durante a caminhada quando você se enfraquecer pra alguém te levantar e continuar caminhando contigo. É isso, gente. Deus é poderoso pra fazer muito mais do que aquilo que a gente pensa ou imagina, e Ele é bom em todo tempo, né? Como eu falou, às vezes naquele momento da dificuldade a gente não consegue enxergar mais um Deus que é bom, que é bondoso, mas Ele é bom até no momento da dificuldade. Amém. E as dificuldades que a gente passa fazem a gente ter qualidades que a gente não tinha antes. Então hoje, depois de tudo isso, com certeza a Rê e o Adolfo têm muitas qualidades que eles não tinham antes de todo esse processo, que vão ser muito importantes também agora para a educação do Fred, para ele cumprir todo o propósito que ele tem para cumprir aqui na Terra, que a gente crê que ele vai ser um homem de Deus, vai ser muito usado e tem um propósito muito grande, planejado já na eternidade para ele.
E eu creio que essas feridas, as nossas feridas se tornam cura na vida de alguém. A ferida se tornou cura na minha vida também. Então, creia no poder do Senhor e Ele vai fazer, sabe? Sim. Porque uma coisa que a gente colocou na nossa cabeça, que por muitas vezes a gente começou a achar, não, Deus não quer nos dar um filho. Não, Ele quer te dar um filho, Sim. sabe? Isso. Ele quer te dar um filho, Ele quer te Isso. abençoar em outra área que talvez você tá precisando de um milagre, sabe? Então, profetiza. Leia palavras na palavra de Deus que fala que Ele quer te abençoar, que Ele quer te dar um filho. Não duvide disso. Não duvide. Isso. Ai, muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se inspirado. Né, que Jesus tenha sido glorificado através desse vídeo. Né? Hoje a gente vê aqui o nosso grande milagre chegar daqui a pouquinho. E queria dar um beijo em você, abençoar. E daqui a pouquinho vocês já vão ver, né, notícias desse milagre. Daqui a algumas horas. Até a gente tem que correr porque, né, temos que ir pra maternidade agora. Obrigada. Obrigada. Tchau, Deus tchau. abençoe.